Olá, o Papo de Mulher está começando. E hoje não podia ser diferente, o programa está muito bom. Hoje o assunto lhe interessa a mulher. Hoje temos a nutricionista Carla Bamberg. Ela vai falar sobre os produtos que fazem mal à saúde, como o leite, esse mito que as pessoas falam. Será que realmente faz mal à saúde? Será que devemos parar de tomar leite depois de adulto? Você vai ficar sabendo disso aí e muito mais. E temos também aqui a presença da biomédica, a nossa Manuela Venceslau. Ela vai falar para você o que lhe interessa, ela vai falar sobre celulite, vai falar sobre gordura localizada. Será que essas injeções, esses produtos, esses aparelhos que usamos, será que faz mesmo resultado? Ela vai responder tudo isso aqui. E temos a podóloga, a Cleise Lima, que vai falar para nós quais são as doenças comuns dos pés, o que devemos fazer para manter os pés relaxados depois de um dia de trabalho, né? E se temos aqui uma convidada especial, a Jusileide Mota, que ela vai falar um pouco aqui sobre seguro, sobre carro, não sei bem não, mas você vai ficar sabendo daqui a pouco. E para fechar com chave de ouro, temos aqui nada mais, nada menos do que uma cantora conhecidíssima aqui, que é a nossa querida Núbia Faro. Você vai perder? Sai daí não! O Papo de Mulher já começou. Você entrou na minha vida de repente e me mostrou um novo jeito de amar. E agora, quando estamos frente a frente, não dá pra segurar. Quando chego muito perto de você, fico tonta, deixo o amor acontecer. O Papo de Mulher está de volta. Estamos aqui, obrigada Núbia. Estamos aqui com a nutricionista Carla Bamberg. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Doutora, vamos começar falando desse mito, dessa coisa que todo mundo está falando aí a respeito do leite. Eu, particularmente, estou aqui louca para saber se é verdade. O leite é realmente esse vilão? O leite faz mal à saúde? A gente deve parar de tomar o leite quando fica adulta? O que é que a senhora diz? Bom, eu digo que nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos dos alimentos, né? A gente não pode simplesmente taxar um alimento de vilão. Dizer esse é o vilão, ele é proibido. Muitas pessoas elas têm intolerância à lactose, então realmente isso traz desconforto abdominal, leva a diarreia, problemas de cefaleia, então uma série de problemas. O que acontece? O leite, quando ele é o leite, vamos dizer assim, in natura, se tivesse a condição, né, dos nossos avós, das pessoas mais antigas, de tomar o leite de vaca mesmo, ele seria um leite com mais vitaminas, com mais nutrientes, mais assim, assimilável dentro do nosso organismo. O que é que nós observamos hoje? Os produtos, eles são industrializados, né, com um objetivo, claro. O objetivo do produto industrializado é trazer uma facilidade do nosso dia a dia, um melhor acesso, essa melhor, a pessoa, o indivíduo, ele poder ter a condição de estar utilizando em larga escala um produto. Só que o produto industrializado que nós tomamos hoje, o leite de caixa, né, o longa-vida, o que leva o que nós chamamos de pasteurização, ele é levado a grandes temperaturas para poder o quê? Acabar com essas bactérias, com o que é nocivo para o nosso organismo. Então, esse leite que termina sendo, que não tem toda a característica de nutrientes que teria um leite natural, ele termina agregando outros produtos, como corantes, como os conservantes, e tende sim também a trazer problemas para o indivíduo. A intolerância, não é isso? A intolerância à lactose, as pessoas quando têm intolerância à lactose, elas não conseguem digerir a lactose, o açúcar do leite. Então, realmente, aí você já tem ou a predisposição, ou geneticamente falando, então a pessoa realmente não consegue absorver, não consegue digerir bem o leite. Então, esse indivíduo, ele deve sim evitar. Tá? Aquela coisa que acontece quando a gente toma o leite, a barriga fica como inchada, às vezes tem disenteria, essas coisas todas, que é a intolerância à lactose. Tem alguma diferença da intolerância, não é isso? Uhum. E alergia ao leite ou é só intolerância? Sim, a alergia, normalmente você tem um diferencial em termos de alergia, você realmente não vai poder tomar.
A intolerância, você consegue ainda monitorar isso dentro da sua alimentação. Por exemplo, nós temos que observar que não é só o leite puro, né? Tem o leite, os derivados do leite, o queijo, a coalhada, né? O requeijão. Então, o que acontece? A intolerância, você ainda consegue administrar isso no seu dia a dia. A alergia, a depender do grau da sua alergia, você realmente não vai poder fazer uso daquele alimento, não vai poder consumi-lo. Vocês aí, mulheres. Doutora, uma pessoa constipada, ela também seria a intolerância ao leite? Isso faria mal a essa pessoa? Bom, o leite, a depender do tipo do leite, tem um teor de gordura. E ao invés da pessoa ficar constipada, vai ajudar, né? Vai acelerar o trânsito intestinal. Então, eu não posso lhe afirmar agora, porque varia de caso a caso, varia de acordo com as pessoas, né? Por quê? Quem tem intolerância geralmente apresenta gases, né? A cefaleia, a dor de cabeça, né? Um mal-estar. Você sente que o organismo ele não fez aquela digestão completa, né? Mas daí a dizer assim, ó, ou dá, como é que se diz? Prende, retém. Exato. É muito, né? Tem pessoas que sim. Então a gente tem que observar o indivíduo. Eu queria saber de você qual a sua opinião sobre esse assunto que eu vou citar agora. Esses dias eu estava assistindo TV e ouvi uma entrevista sobre esse assunto. Então, assim, a cantora Madonna, ela aboliu o leite da sua dieta para perder alguns quilinhos. Qual é a relação? Qual é a relação? Claro, a gente sabe que tem a ver com a gordura do leite e derivados, mas assim, quem quer fazer uma dieta tem que abrir mão do uso do leite? Não, é isso que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Existem alguns casos que a gente realmente vai ter que abrir mão. Que nós podemos, por exemplo, se você quiser uma dose de cálcio, não é só o leite que tem cálcio, que tem esse mineral, né? Nós temos as folhas verdes, principalmente o agrião, que tem uma quantidade de cálcio que dá para o nosso organismo, tá? O que acontece? O leite, principalmente essa área, né, a parte da cantora e tal, não só para perda de peso, é a questão, ele gera um muco. Então, esse muco, aí já também interfere na questão da voz. Então, alguns eles realmente faz... Porque se fosse observar realmente, eu estava dando aula hoje de manhã, né, que eu dou aula na faculdade, eu estava dizendo para os alunos, eu disse, bom, falei sobre a amamentação, que a gente precisa do leite materno durante os 6 primeiros meses de vida. Aí falei do leite de vaca. Leite de vaca é para bezerro. O homem, ele conseguiu, né, na sabedoria, transformar isso e agregar na nossa alimentação, tá? Então, alguns médicos, alguns especialistas, eles defendem que a gente não deveria tomar leite da adolescência em diante. Por exemplo, seria só no início, na infância. Já outros mostram que não, que a gente deve agregar, né, o leite no nosso dia a dia, por causa da osteoporose e tal. Então, são estudos que tem. E eu fazendo uma pesquisa aí vi, existem estudos que mostram, né, que a gente tanto tem alguns médicos que defendem a questão de você não utilizar o leite, né, com a série, tem até estudos que mostram que o leite não interfere na questão da osteoporose, somente no caso das mulheres, né, uma preocupação, e como tem estudos que mostram exatamente que o uso do leite, é o que eu falo, nós temos que ter cuidado principalmente com os produtos industrializados. Então, e o teor de gordura, observar qual é, ter o cuidado de olhar a rotulagem desse alimento, né? O que é que a gente está doutora, e normalmente quando o leite faz mal, a intolerância à lactose, eu sou testemunha disso, ocorre logo na infância, né? O indivíduo não é depois de adulto que ele começa a sentir os efeitos do leite, né? Se ele tem intolerância, vem da infância. O que pode ter depois é um excesso. Quando já adquire mais tarde, você já, vamos dizer assim, você desgastou tanto a sua máquina, você excedeu tanto, né? Você ficou tanto que aí aparecem algumas coisas, como hoje nós vemos que é essa quantidade de alimentos, né, industrializados, que a gente vai falar um pouco mais. Mas sim, as crianças que têm intolerância à lactose, aí existem já produtos lácteos, né, sem adição da lactose para atender as crianças. Exatamente, as crianças e a Dina, né? Porque eu também estou nessa. Tenho que tomar sem lactose. Mas fugindo um pouco do leite, vamos aí, a gente sabe que a pessoa que se alimenta mal,
elas passam por vários problemas, né? Adquire, né, várias doenças através da má alimentação. Eu queria saber de você quais são os alimentos que contribuem para o surgimento do câncer. É como a sociedade moderna, né? A falta de tempo, essa correria que nós passamos todos os dias. Então, nós deixamos o artesanal, né? A comidinha caseira, o dia a dia, para a busca do industrializado. Sim. Então, realmente, o industrializado, ele contribui, né, para a incidência de câncer no nosso dia a dia, no organismo, né, dos indivíduos. O que acontece? Então, é mais fácil, por exemplo, estava dando exemplo hoje até, é mais fácil eu sair de noite de uma faculdade, de uma escola, infelizmente até de uma academia, né? Às vezes a pessoa vai malhar e tal. E ao invés de eu ir para casa, ou eu não tenho nada pronto, eu vou passar num drive-thru, né? Infelizmente. De um fast food, que é muito mais rápido, muito mais cômodo. Dentro do meu carro eu já vou comendo. É verdade. Né? Chega em casa, às vezes já comeu tudo antes de chegar em casa ou quando chega em casa come. Então, existem substâncias que foram feitas e são adicionadas a alimentos com o intuito de conservar o alimento, tá? Então, vamos pensar assim, não vamos ser tão drásticos, né? Senão a gente não come nada. Mas essas substâncias foram feitas, foram produzidas exatamente para você ter o maior tempo de um leite dentro da geladeira, né? De você ter um hambúrguer, de você ter uma salsicha, de você ter uma batata frita. Então, foi feito para poder ter coisas fáceis, né? Fast food, comida rápida. Só que nós nos habituamos e nos acomodamos a fazer uso só desse tipo de alimento, na maioria do dia a dia, tá? Então, eu não faço um achocolatado em casa, pegar meu leite e botar o achocolatado. Eu compro achocolatado em caixa, tá? Tem uma vantagem, entre aspas, é isso que a gente tem que ter um cuidado, porque, por exemplo, se eu fizer um achocolatado em casa e eu não armazenar direito e quiser que meu filho leve para a escola, para a escolinha, então, talvez ele não esteja nem na temperatura e talvez ele possa vir estragar. Exato. O industrializado, ele está pronto para o consumo. Então, achocolatados, sucos em caixa, é suco de laranja, é suco de manga, né? Por que não usar a fruta ou a polpa de fruta? A gente vai usar o da caixa. O teor de açúcar que tem nesses sucos de caixa é muito grande. E quais são? Aqui vocês estão quietinhas, hein? Olha só. Me diga aí, vocês falaram do leite, sim, mas esses produtos aí que ela já falou, a salsicha, esses suquinhos que já vem pronto na caixinha, que a gente de manhã é uma delícia, né? Abriu a geladeira e colocou na mesa. Vocês são adeptas a esses alimentos? Eu prefiro a fruta in natura. Né? Esses dias meu marido comprou um saco de laranja. Ai, vai estragar tudo. Porque eu não vou fazer o suco, eu prefiro chupar a laranja. Assim, a gente foi acostumado desde pequenininho comer a fruta. Aí eu já não sou adepta ao suco, mas de vez em quando. Olha nas só. voltas para casa, de madrugada, depois do show, a barriguinha roncando. A gente para aí nas lojinhas, né, nos fast foods da vida. Olha só. E mata pau, né, come os hambúrgueres. Mas eu me controlo para fazer pelo menos uma vez por mês, pelo menos. E estou fazendo atividade física também. E você aí, a podóloga, cuida só dos pés ou cuida da alimentação também? Eu cuido Sim. da alimentação também, mas não vou mentir que meu filho adora um achocolatado e eu fico querendo pegar no pé para fazer em casa, mas ele prefere o já da caixinha mesmo. Da caixinha, ótimo. E você, doutora? Eu tenho um pequeno problema. Eu tenho alergia a algumas substâncias. Então, mesmo que eu quisesse, eu não poderia consumir industrializado. Olha só. Porque cerca de 30 minutos após já começa, né, o processo alérgico, tudo. E também por questão de referenciar a saúde, né? Sim. Refrigerantes, esses sucos, a gente sabe que não são naturais e que não vão trazer o mesmo benefício à nossa saúde que um suco da fruta, né? Então, sempre que a gente pode optar, né? Tem locais, por exemplo, aniversário, jamais vão te servir um suco da fruta. Isso.
Então você acaba cedendo ao refrigerante, né? Mas quando a gente pode evitar, E nossa convidada aqui, Jusileide, né, que vai falar daqui a pouco sobre carro, sobre seguro, alguma coisa interessante aqui, que é o único assunto que eu acho que as mulheres não dominam bem. Na minha casa eu tenho 3 crianças e a regra de lá é o seguinte: durante a semana não pode tomar refrigerante, só final de semana se for a uma festa ou até em casa, porque as meninas já cobram. Mamãe, hoje é sábado. Então já tem aquela cobrança, mas a regra lá em casa é suco e suco da fruta. Meu esposo aboliu o suco em caixinha, que elas também amam. Só o todinho ainda entra, mas o restante... Você está vendo, doutora? É impossível, né? Todo mundo fala disso aí, mas qual é a substância que, por exemplo, vem num suco desse, da fruta, né? Que a gente chama da fruta, que acha que às vezes vem lá na caixa com mais cálcio, com mais isso. Realmente contém aquelas vitaminas que vem na caixa, faz bem realmente? Qual é a substância que causa mal? Nós temos que ter, como digo, sempre observar a rotulagem dos alimentos. Sim. Buscar os alimentos orgânicos, tá? E verificar se realmente tem essa quantidade. Como é um produto industrializado, a gente tem que confiar, né, na marca, no fabricante, em quem nós estamos adquirindo esse produto. Então, essa busca tem que ser contínua, né? O que a gente utiliza nos produtos industrializados são realmente esses produtos, são corantes, estabilizantes, conservantes. Então, são todos esses produtos, os nitritos e os nitratos, que quando os nitritos e os nitratos, por exemplo, vêm da carne, aquele bacon, né? A salsicha, tudo a calabresa, exato. Para poder, exatamente, vamos fazer uma feijoada, né? Então, que delícia. Rica em ferro, né? Rica em minerais. Mas tem a questão do produto, desse conservante, né? O que acontece? Esses conservantes, quando eles entram em contato com ácido clorídrico no nosso estômago, principalmente o nitrito e o nitrato, eles originam, né, através da troca de enzimas, aí entra toda uma fisiologia, nitrosaminas, que são cancerígenas, tá? Aí nós vamos para o churrasco, né? Então aquela tendência do defumado, a tendência de comer o que está mais queimadinho, né? Então a gente tem que ter realmente cuidado com isso, né? Não vamos se perguntar assim, então eu vou comer o quê, né? Então, nós temos opções? Temos sim. Se é de eu ir para um fast food, eu vou para um restaurante que seja self-service, que na maioria das vezes a gente vê o quê? A quantidade de saladas, né? Uma variedade de arroz, de feijão, de carnes. Buscar sim, claro, mais grelhado. Que eu lembrei até agora, eu estava numa churrascaria aqui, aí quando eu vi a picanha, né, todo mundo procurando a picanha, o rapaz que estava trazendo foi o que estava com... A carne era o menor pedaço e a gordura estava, né, demais. Então, açúcar em excesso, gordura em excesso também levam à prevalência do câncer. Pronto, é esse excesso que eu quero saber. Por exemplo, eu cuido da minha alimentação durante a semana. Eu procuro tomar shake, essas coisas. Mas o sábado e domingo, se eu chego na churrascaria e começar esse pedaço de picanha, né, com um pedacinho de carne, um pedação, né, de gordura, isso aí, se eu fizer isso uma vez na semana, isso aí contribui também, qualquer pedaço que... Nós temos que avaliar indivíduo a indivíduo. Sim. Tá? Temos que ter o nosso tempo, né? O período da diversão, da tranquilidade, né? Do lazer, né? A degustação das coisas boas da vida. Não digo que a gordura da picanha, aquela tão grande, seja tanto assim. Mas nós temos que observar. O que acontece é isso. As pessoas fazem uma dieta rígida durante a semana, né? Desestabiliza o organismo. Chega final de semana, bebida, junto com alimentos muito gordurosos. Então é barzinho, onde a maioria tudo é fritura. Ou então a quantidade muito grande de sódio, de sal, né? Então batata frita, ou então às vezes a gente volta às crianças, a questão das crianças, os salgadinhos que são oferecidos às crianças, a própria coxinha e tudo. Como a gente vai trabalhar, por exemplo, com uma criança que quer chegar no final de semana, tomar um refrigerante, comer uma coxinha,
Então, isso tem que ser muito bem trabalhado durante a semana e no final de semana, tá? Não adianta eu fazer uma dieta rígida de segunda a sexta e sábado, domingo, eu... Meteu o pé na jaca. meto o pé na jaca. Olha, a gente já está aqui chegando ao final, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Antes de fazer, eu quero saber os 10 piores alimentos, né? Mas antes eu vou fazer uma pergunta que interessa a todas nós. Existe algum alimento, algum suco, alguma fruta que realmente contribua para não ter a barriga, para queimar gordura ou para ficar com a barriguinha assim de tanquinho? Bom, vamos primeiro, qual o primeiro passo? Reeducação alimentar. Se formos pensar que uma fruta, que um alimento, ele iria deixar você com o corpo perfeito, então todo mundo teria o corpo perfeito. Nós precisamos aliar a alimentação à atividade física, né? Nós somos hoje o país, em primeiro lugar do mundo, de cirurgia plástica. Por quê? A gente tem que falar, existe a preguiça dominante, o sedentarismo dominante, então as pessoas, é uma forma mais rápida ir para uma cirurgia bariátrica, fazer uma plástica abdominal, do que fazer uma reeducação alimentar. Então, dieta milagrosa não existe. Se existisse, todo mundo teria o corpo perfeito, né? É verdade. Então, a individualidade, cada um, né? Cada ser humano, a gente precisa. Então, não tem. O certo é você fazer todas as refeições. A ingestão de água, que muita gente fala assim, eu esqueci de tomar água hoje. A gente não pode esquecer de tomar água, né? Fazer 6 refeições diárias, evitar o consumo excessivo de sal, evitar o consumo excessivo de açúcar. E fazer uma atividade física também complementar. Doutora, licença, viu? Vou ensinar aqui para as nossas telespectadoras um exercício. Eu aprendi já esse exercício, que emagrece. Posso ensinar? Pode, claro. Deve. O não. Ai, Jesus. Quando alguém lhe oferecer alguma coisa que você possa que tristeza. engordar um pouquinho, você faz isso. Olha. Não. Aí você emagrece rapidinho. Adorei. Eu faço esse exercício sempre. Vou Às começar vezes não adianta, a fazer. mas eu faço. Tem que procurar um nutricionista para poder... É claro, né? Então, diga para nós aí, quais são os 10 piores alimentos? Nós já falamos um pouquinho sobre cada um, né? Mas vamos assim, qual o pior? O pior que está praticamente, ou não talvez no nosso dia a dia, mas principalmente no nosso final de semana, que é o refrigerante, né? Então, o pior alimento que nós temos, o consumo exagerado, é o refrigerante. É porque tem gente que troca a água pelo refrigerante, não é isso? E Eu tive já pacientes, clientes, né, que chegaram no consultório e dizer até que tomava até 2 litros por dia. Dos pretinhos. No café da manhã. Nossa. Então, iniciar o seu café da manhã com refrigerante. Mas a gente para assim, pensa, o que passa na cabeça, né, dessa pessoa, do ser humano? E o que aconteceu? Ela tem uma filha e a filha já começando a adquirir o hábito de tomar o refrigerante. Tá? Então, ela levou porque a filha com problema de colesterol, obesidade, e pequena, 3, 4 anos. E quando eu fui fazer uma anamnese, ou seja, a gente faz tudo para poder verificar o que a pessoa toma, descobri que a filha estava já agregando esse consumo, né? Exagerado, que o né? filho, né, se espelha no pai e na mãe, e já com esse consumo. Então, pronto, o refrigerante disparado. Depois nós temos os alimentos, os fast foods, né? E aí a gente engloba uma quantidade de alimentos ricos em cálcio, ricos em sódio, no sal, e ricos em açúcar. Então, entra os hambúrgueres, entra as batatas fritas, principalmente a batata frita industrializada, né? Que o teor de sal muito grande. Nós temos os macarrões instantâneos, né? Que a gente já vi pessoas também que além de... O macarrão, ele já é frito, né? Ele já tem uma quantidade de sal, adiciona-se aquele sachêzinho rico em sal, e tem gente que ainda coloca sal. Ai, Jesus. Né? Terrível. Outro que nós temos também, aí entra a questão do churrasco, eu já falei que realmente a questão assim, a quantidade de gordura, a quantidade de
a carne, né? O sal também do churrasco vem muito assim, porque eu percebo que eles normalmente, eles gostam de tirar aquela capinha, né? Eu gosto de depois daquela capa, né? Que eu gosto de mal passada. Mas ele normalmente serve, né? Principalmente para a mulher, ele acha que a mulher gosta daquela capinha. Normalmente eu percebo que vem as pedrinhas de sal. Isso também contribui até para a pressão alta ou não? Sim, né? A gente tem que evitar. Nós consumimos mais do que o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde em termos de sal. Nossa. Né? Então, deveria ser de 2 a 5 gramas por dia na nossa alimentação. Nós consumimos 12. É a média do brasileiro. Tá? E o que é que isso representa, no caso, para nós mulheres, que a gente sente mais o reflexo desse consumo do sal, além da hipertensão? Aí a gente diz assim, eu tô com excesso de peso porque eu tenho líquido acumulado no corpo. Tem a ver com isso? O sal ele retém, né? Então você fica com daqui aquela a sensação pouco do inchaço. A doutora aqui vai Passa falar pro também, assunto. né? Exato. Fica o inchaço. Outra coisa que nós utilizamos no dia a dia são os condimentos, tá? Os caldinhos, como eu posso dizer aqui, que eu não vou falar marca, mas a questão do caldo de carne, né? Os caldo de temperos, legumes. né? Então, esse também, né? Por quê? Porque todos esses alimentos, eles têm a quantidade de conservantes, de química misturado e termina dentro do organismo da gente esse excesso do dia a dia, que a gente termina, né? Fazendo esse acúmulo, então leva à propensão de várias doenças, as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, né, os problemas de colesterol, triglicérides, as cardiopatias, como também esse excesso no organismo podendo levar ao câncer. Chegamos ao final do nosso bate-papo da entrevista aqui com a nutricionista Carla Bamberg, né, que falou muito bem aqui sobre o leite, sobre alguns alimentos que faz mal. Então, Carla, antes de deixar uma mensagem para a mulher que está em casa nos assistindo, talvez esteja depressiva, com problemas até com obesidade, com problema de saúde, que tenha esses problemas aí, esteja consumindo esses alimentos, que você deixe uma palavra de conforto para ela. Mas antes, diga onde é que a pessoa que está nos assistindo teve interesse de uma consulta com você, onde pode te encontrar? O consultório é no Centro Médico Olímpio Santana, ali na Gonçalo Prado Hollenberg, tá? Então, número 4775, telefone 3222-0815. Pode me encontrar também no Facebook, é só colocar Carla Bamberg, ou no Instagram. Deixa a mensagem para a mulher que está nos assistindo agora. Vamos parar, observar e não nos prendermos a rótulos, né? Então, não existe dieta milagrosa. Não existe as coisas assim de um dia para o outro. A gente tem que primeiro passar a aprender a nos amarmos, né? Procurar uma reeducação alimentar, buscar os alimentos da melhor forma possível, mais natural possível e, complementando também, evitar o sedentarismo. Então, se ame, se permita, né, a estar se amando cada vez mais e buscar a melhoria não só a externa, a estética, como também a fisiológica, então dentro do seu organismo, prevenindo doenças. Quero aproveitar para agradecer a Maratá, nosso parceiro aqui, tem os produtos maravilhosos, tudo que você gostaria de ter na sua cozinha, você encontra com a marca Maratá. Maratá tem a qualidade que toda dona de casa precisa. Quero agradecer também a fábrica Manotrópico, ela que me veste. E você que está aí, não sai daí não, porque a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre estética, falando sobre gordura localizada. Vai perder? Sai daí não. Papo de Mulher volta daqui a pouco. Café Maratá, presente no seu dia a dia.